Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o injetor. O injetor da Honda 160, ele é semelhante aos primeiros injetores os quais a Honda começou a usar no sistema 150, né? Ele é muito semelhante. A sua resistência ohmica é de 13 ohms. Muito importante a gente medir a resistência dele. Importante também manter o injetor sempre limpo, né? Muita gente fala, mas o injetor não precisa limpar. Não, precisa limpar, e quando a gente limpa e coloca no ultrassom, a gente vê que realmente dá uma diferença grande, sai muita sujeira e o funcionamento dele fica bem melhor, tá? Então a limpeza é aconselhável sim. Esse injetor, ele tem uma característica muito interessante pela ligação em que a Honda usa desde os seus primeiros modelos injetados, no caso da 150, 160. Caso o injetor esteja queimado, ou até mesmo um fio partido do injetor, a bomba de combustível não entrará. Quando ocorre isso, muitas vezes, a moto ao chegar na oficina, o mecânico se depara em virar a chave e não ouvir a bomba pressurizar. E na correria, no costume não, a bomba está queimada, ele vai lá, troca a bomba e tal, quando vai instalar a bomba também não funciona. Por quê? A alimentação do injetor vai para a bomba de combustível. O que significa que se o injetor estiver queimado, não passa pela bobina do injetor e não vai alimentar a bomba não vai funcionar. Então, caso que ocorrer de vocês receberem uma moto na oficina, com a bomba não funcionando, primeira coisa, veja se o injetor não está queimado. Como falei para vocês, o primeiro passo é medir a resistência do injetor, o qual deverá ter uma resistência aproximada de 13 ohms, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do teste do injetor. É importante o injetor, a gente conseguir identificar o tempo de abertura desse injetor, tá? E a amplitude do pulso. Então, conforme o gráfico aqui do tecnoscópio, nós vamos ver aqui que ele está com 2,35 milissegundos de abertura, tá? Isso é bem interessante. E eu consigo ver também, através do tecnoscópio, a frequência que ele está trabalhando, se está bem uniforme em marcha lenta, se está certinho, bonitinho, ok? O primeiro teste a se fazer do injetor é verificar se está vindo pulso negativo para que ele possa ser atracado, né? Ele possa abrir. Esse pulso ele pode ser verificado simplesmente pela caneta de polaridade ou então pelo próprio osciloscópio com maior exatidão. E depois disso, caso vier o pulso, tiver tudo certo e eles não estiverem injetando, nós vamos verificar se esse injetor não está queimado. De que maneira? Testando a resistência, conforme a nossa tela aqui, onde ele deverá ter 13 ohms aproximadamente a 20 graus. O que é a 20 graus? É a temperatura ambiente, né? Ele tem que estar bem próximo de 13 ohms. Através do scanner, eu consigo verificar também o tempo de injeção de combustível. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o motor e nós vamos verificar esse tempo através do scanner. No início do funcionamento, ele vai oscilar, mas aqui, por exemplo, ele vai dando em milissegundos, né, o seu tempo de abertura. Nunca esquecendo que no momento da aceleração vai um pico maior, depois esse tempo vai cair com a rotação elevada. A hora que chegar próximo de marcha lenta, ele vai a zero e depois volta a funcionar, que é o cut-off, que quem gera isso aí é o módulo e quem executa é o injetor. Vamos lá. Olha lá, ok?